Eu sou a Cecília Harumi, faço parte da área comercial da GERI, que é a área exclusiva para clientes institucionais aqui na TAG, e hoje o nosso encontro é sobre imóveis, né? Esse ativo que com a 4661 nós temos que alienar até 2030. Vocês já sabem o que fazer com os seus imóveis, né? Que a pergunta mais que a gente ouve é qual, qual a sua vocação, qual a vocação do imóvel, as oportunidades, os desafios, enfim. Para nos ajudar nessa conversa, hoje estamos convidando o Fábio Carvalho, que é sócio da Alianza. Alianza, que é uma gestora independente, focada e especializada no investimento de imóveis. O Fábio tem mais de 25 anos no mercado de capitais e gestão de investimentos. Participou de alguma das primeiras gestoras independentes ainda na metade da década de 90, foi fundador das primeiras iniciativas de empresas de investimentos imobiliários de renda no Brasil e esteve envolvido aí com mais de 5 milhões de desenvolvimentos e aquisições de ativos imobiliários entre edifícios comerciais e de logística. Fábio é administrador, formado pelo Mackenzie, fez MBA na Faculdade de Administração da USP, pós-graduação em Finanças na FGV e OPM pela Harvard Business School. Então tá bom, pessoal, eu vou só me apresentar brevemente aqui pelo contexto, né? A Cecília já apresentou, mas só rapidinho sobre a nossa empresa aqui atual e o que a gente tem feito, né? Mas realmente é isso aí, eu estou no mercado agora um pouco perto de 25 anos já, com diferentes tipos de ativos, mas nos últimos 14 anos só com investimentos imobiliários. E investimentos imobiliários de alguns tipos específicos, mas passando por várias classes de ativos, então, classes de ativos dentro do imobiliário, porque a gente, uma coisa importante, bastante relevante, acho que é lembrar quando a gente fala em ativo imobiliário, a gente está falando, na verdade, de um universo extremamente amplo, né, de coisas. Tem gente que faz o seu investimento imobiliário comprando terras, né, terrenos, lotes e uma parte da base de terra, e tem os mais variados tipos de ativo imobiliário. Você vai passar por classes de shopping, ativos de logística, prédios de escritório, prédios residenciais, né, muito investimento imobiliário brasileiro, mais no lado da pessoa física, né, do que profissional, institucional, mas muito investimento imobiliário brasileiro sempre foi associado àquele investimento em ativos residenciais, né, em incorporação, né, brasileiro sempre diz que gosta muito de investimento imobiliário, mas você vai ver o que ele realmente faz é entrar naquela incorporação com um parente, num negócio mais artesanal, ou é comprar imóveis, incorporação residencial ou comercial, num lançamento de uma incorporadora e aí querer ter a renda daquilo, que, convenhamos, não é um investimento realmente, né, estruturado e moderno, mas assim, a gente escuta muito e tem sempre muito essa coisa de que o brasileiro gosta do investimento imobiliário, que o investimento imobiliário é um bom, adequado ativo para compor portfólio. Agora, que investimento imobiliário, né? O que se deve fazer para diferentes perfis de investidores? De novo, a classe existe inúmeros tipos de ativo imobiliário, formas de fazer. Você pode comprar coisa pronta, desenvolver do zero, participar apenas da parte do financiamento disso, no lado do crédito, da estrutura de capital, ou no lado do equity, né, fazer os ativos mesmo na parte do capital como equity. Então, assim, existem N tipos de ativos imobiliários e formas de fazer, né? Vou enfrentar desenvolvimento do zero, ou só vou comprar ativo pronto, focado mais na renda, ou vou comprar ativo pronto, mas que tenha uma mudança de vocação, um retrofit, né, que a gente chama para fazer, para melhorar a rentabilidade, né, um turnaround, vamos dizer assim, de ativo. É uma estratégia que existe também, né, que a gente chama mais de value adds ou de oportunística. Então, existem N formas de se fazer investimento imobiliário, e eu acho que demorou um pouquinho, mas hoje a gente está discutindo isso bastante aqui no Brasil, finalmente, né, a classe de ativo num ambiente de taxa de juros menor. Não só essa, mas N outras alternativas de investimento passam a ser mais importantes, né, para compor portfólios e para gerar retornos um pouco diferenciados aí de longo prazo. A gente aqui é especializado no não residencial, tá? Então, assim, a gente realmente, o que a gente conhece é
diferentes formas de desenvolvimento ou de aquisição ou de adição de valor de ativos imobiliários não residenciais. Então, prédio, escritório, muita logística, e eventualmente o que o pessoal hoje está chamando de renda urbana, né, que são os ativos, lojas de grandes varejistas, ou estão colocando nisso também os educacionais e alguns outros tipos de imóveis que não são prédios de escritório, na tipificação, mas que são urbanos, né? O pessoal criaram essa categoria no mercado, essa caixinha que estão chamando de renda urbana como uma classe de ativo, que na verdade mistura aí bastante coisa dentro dela. Mas é isso que a gente faz. A gente também recentemente criou uma classe nova, vamos dizer assim, que são data centers, aqueles ativos os servidores, né, aqueles ativos de tecnologia, que esse mundo que o pessoal fora está chamando de infraestrutura digital, né, que são data centers e cabeamento de fibra ótica, antena de celular, de telecomunicações. Existem 3 entre os 5 maiores fundos imobiliários nos Estados Unidos são de data centers ou de torre de celular, né? Então é uma categoria de ativo que tem crescido muito fora do Brasil. Aqui ainda ninguém tinha feito um fundo de data center, a gente acabou de fazer o primeiro umas poucas semanas atrás. Aí. É uma classe que a gente está há alguns anos estudando. Enfim, só ajuda, né, a pontuar que o universo de tipos de ativos imobiliários que a gente pode considerar, né, como ativos que a gente poderia utilizar como investimento, só vem crescendo, né, vem espalhando e crescendo, e a gente vai ter cada vez mais alternativas. E uma coisa que não havia antigamente é negócios como o nosso, né? Quer dizer, empresas gestoras de investimento, gestoras normais, CVM, Ambima, constituídas como gestoras, assim, independentes, mas focadas somente na classe de ativo, em alguns tipos de ativos imobiliários e dedicada a isso. É uma gestora um pouco diferente, né, do que uma gestora convencional. Então, a gente não tem mesa de operações, a gente não tem o trader, a gente não tem nada disso. Por outro lado, a gente tem engenheiros, né, e arquitetos e coisas nessa linha, mas não deixa de ser uma gestora. Então, uma gestora com fundos, mercado de capitais, regulada e tudo isso. Isso é um negócio que tem crescido de forma dramática nos últimos anos, porque, de novo, a classe de ativo em si está crescendo muito. Então, assim, a gente pode, vamos lá, primeiro segmentar, acho que categoria de ativos imobiliários, né, nos tipos, né, que eu já mencionei. Então, acho que uma coisa primeiro importante se olhar é os diferentes tipos que existem, né? A gente pode ter mais atração ou interesse por um tipo do que o outro. Então, eu não quero shopping, porque shopping acho que vai ter dificuldades com comércio eletrônico, com concorrência de outros shoppings ou concorrência de alternativas de meios digitais, comércio eletrônico e tal. Então, eu não quero shopping, ou eu quero shopping. Eu acho que a ideia aqui não é nem fazer juízo de valor nesta conversa, mas é importante entender que as classes de ativos imobiliários, elas têm tanto situações hoje, né, imediatas, como futuros, digamos assim, cenários muito diferentes, né? Então, acho que é importante primeiro fazer uma cuidadosa avaliação, né, e refletir sobre que tipo de ativo imobiliário interessa, né? Que tipo de ativo imobiliário tem um perfil adequado para o investidor também, quer dizer, existem ativos imobiliários que talvez sejam mais adequados para se carregar num investimento de longo prazo do que outros, vamos dizer assim. Por isso, né, pela questão de volume de incerteza em relação à classe de ativo e a situação dela nos próximos anos. Então, hoje eu diria, olha, shoppings em São Paulo, super bem localizados, num preço adequado, tá ok, entendo, posso fazer. Talvez eu queira evitar shoppings em cidades menores, ou talvez eu queira evitar shoppings que são em cidades grandes, mas que são shoppings numa localização ruim, né, que vieram já construídos recentemente, o mercado já estava relativamente saturado em cidades maiores e estão tendo muita dificuldade de capturar fluxo de gente. Então, assim, shopping tem que tomar cuidado. Eu não vou aprofundar aqui numa análise super profunda das classes de ativos em si. A ideia é mais deixar claro de que as classes de ativos vão ter nos próximos anos comportamento muito diferente. Não dá para generalizar, não dá para a gente olhar imóvel como se imóvel fosse uma coisa homogênea, né? Existe um fundo imobiliário já listado que ele compra jazigo em cemitério e ganha dinheiro revendendo jazigo em cemitério. Isso já existe no Brasil. E vamos ter cada vez mais fundos imobiliários de coisas diferentes, mais diferentes e estratégias diferentes. Então, a gente precisa entender que a classe ativo imobiliário ela é extremamente ampla e variada. Então, a gente precisa primeiro tomar muito cuidado quando fala ativo imobiliário, não generalizar, né? Entender que é muito heterogêneo. Então, assim, o que a gente está olhando, né? O que é o ativo imobiliário que a gente ou tem ou está pensando em investir,
e qual a perspectiva específica daquilo. A pandemia recente, né, a pandemia do Covid, aí foi um momento super interessante para o mercado imobiliário, porque, de alguma maneira, ajudou a fazer um pouco dessa separação. Não que o que aconteceu no curtíssimo prazo, no pânico da pandemia, vá se prolongar e vai ser sempre assim, mas a pandemia teve um elemento sanitário, comparado com outras crises, né, vamos dizer assim, crises puramente econômicas, não tinham muito o elemento sanitário que essa crise teve. Então, assim, o shopping teve que ficar fechado, você teve um pânico em relação a fundos de shoppings, a quem trabalhava com shopping, o shopping vai ficar fechado 2 meses, 3 meses, enfim. Um ano atrás, né, de hoje, a gente estava num momento de muita incerteza, shopping fechado e sabe lá até quando vai ficar fechado. Então, os shoppings sofreram demais, por exemplo, pelo elemento sanitário da crise, ela acabou trazendo um pouco disso. Por outro lado, a logística, né? Então, se o shopping está fechado, mas o e-commerce está acelerando, né? Então, a logística virou a bola da vez no curtíssimo prazo, por causa de alguma maneira acelerada pela própria pandemia, né? Teve uma aceleração de adoção de e-commerce, de uma digitalização, né, de economia que já vinha acontecendo, mas acelerou-se um pouco. Então, isso fez o logística virar a bola da vez. Mas por outro lado, tá bom, logística é super interessante, a gente adora, a gente faz muito, a gente vê um futuro excepcional para a logística, mas o que, né? Também qual logística? Existe uma situação que é super importante, que logística, diferente de certos tipos de ativo, a locação, né, não é uma locação por metro quadrado, a logística você olha ela como os operadores, né, que são seus inquilinos no final, vão querer olhar, que é por metro cúbico, é por, na verdade, posição pallet, né, normalmente o pessoal fala que é só capacidade de armazenagem efetiva e por movimentação. Então, um ativo de logística antigo que tinha o teto baixo, que tinha as colunas, não era um espaçamento entre colunas inadequado hoje em dia, ou que não tinha quantidade de docas por metro quadrado, a proporção, né, o múltiplo de docas por metro quadrado adequado. Enfim, N coisas fazem ativos de logística antigos serem inadequados hoje em dia, não poderem competir. Então, tem uma baita oportunidade de uma troca de estoque de inventário, né, vamos dizer assim, de galpões, de ativos de logística antigos para os mais modernos, para atender aos inquilinos de hoje, às empresas de e-commerce de hoje. Então, tem uma baita oportunidade em logística sendo já, né, ocupada e sendo trabalhada já por muita gente. Essa oportunidade ainda existe, mas também leva a digamos assim, a um cuidado com os ativos antigos, porque existe uma grande oportunidade de desenvolver novos ativos de logística, existe uma grande demanda pelos novos ativos de logística que já existam, mas existe um problema sério para os ativos antigos, que eles estão sendo descartados como inviáveis, né, para operadores de logística modernos, para os players de e-commerce, porque são os players que você quer hoje em dia, né? Então, muito player que usa logística, né, o seu inquilino na logística aqui no Brasil, por muitos anos ele usava ativos que eram inadequados, mas eram o que existia. E hoje em dia está tendo uma troca, uma substituição de inventário, aí, de estoque. Os ativos de logística antigos estão sendo deixados de lado. Tem muito ativo de logística aí que a gente enxerga há anos vago e que vai ficar vago para sempre, na verdade. Ele vai ter que mudar de vocação, vai ter que ser derrubado e colocar outra coisa no lugar. E enquanto a gente sabe de ativo de logística que não está nem pronto, já está alocado, pré-alocado e uma ótima alocação, porque é um ativo novo, moderno, pensado para atender Mercado Livre, Magalu, players de e-commerce variados, quem realmente hoje está demandando enormes volumes de área. Então, assim, logística tem um baita no futuro, mas tem que tomar muito cuidado com o quê, né? Qual é o ativo, porque um prédio escritório ou até um prédio residencial de 30 anos ou de 40 anos, se foi construído adequadamente, se teve a manutenção adequada, ele funciona perfeitamente hoje. Você não tem nenhum problema num prédio, por exemplo, de escritório bem localizado, que tem 30 anos ou alguma coisa nessa linha, de ser utilizado hoje em dia. Logística não é assim. Então, logística, uma coisa de 30 anos atrás, para um inquilino de boa qualidade, um inquilino, uma grande empresa, um player de logística moderno, não serve. Ele não vai querer porque ele não consegue operar. Então, na logística é importante acompanhar tendências aí logísticas, quer dizer, em galpões, né, armazéns, galpões, a partir de investimento imobiliário deste tipo de ativo que a gente gosta muito. Mas é super importante ficar atualizado sobre o que está acontecendo, né, o que é o ativo moderno, porque aqui existe uma obsolescência, digamos assim, tecnológica, que é super séria, realmente é levado muito a sério. Então, hoje você tem efetivamente 2 mundos na logística. Você tem galpão, nem está pronto, já está alocado, e é um preço excelente, assim, só
dados assim, tem gente locando galpão de logística hoje a 24, 26, 28 reais o metro quadrado, que é um preço considerado alto antigamente, se você olhar historicamente, e que tem quase que fila de gente para alugar, que são coisas modernas, em localização adequada para o e-commerce, e você tem ativo de logística que a oferta é alugar por 12 reais o metro e está vazio há anos e não aluga. Então, logística, você toma muito cuidado com o produto. O produto é um produto que tem obsolescência, ele muda a tecnologia e o player de logística, ele quer o mais moderno, ele quer o que funciona para o business dele, né, vamos dizer assim. O cara que vai entregar produtos dentro de São Paulo no próprio dia, pedido no mesmo dia, entregue no mesmo dia, e que vai fazer logística reversa, né, que é retirar produtos devolvidos dentro de São Paulo, direto da casa do cliente no mesmo dia. Tá? Esse cara não pode estar num ativo que não permita essa alto giro, alta rotatividade, alta movimentação de produto, com a eficiência que ele quer. Faz muita diferença o produto. Então, logística é importante usar um discernimento, né, de qualidade e nível de obsolescência ou não do ativo do produto. No mundo dos prédios, né, escritórios e afins, também, né, eu falei que a pandemia foi interessante por isso, porque também veio uma discussão profunda e complexa aí de qual é o uso adequado do escritório, né, home office, não home office, empresas conseguem operar full home office o tempo todo, ou isso é impossível, isso prejudica algum tipo de atividade, outras permitem. Por outro lado, também veio a discussão sanitária dos escritórios, né? A densidade dos escritórios estava se alterando dramaticamente nas últimas décadas, né? Os escritórios estavam ficando cada vez mais densos, ou seja, o número de metros quadrados por funcionário estava cada vez menor, né? As empresas estavam colocando cada vez mais gente em áreas menores. Se vocês pensarem nos escritórios antigos, até começo dos anos 90, meio dos anos 90, os escritórios antigos tinham muita sala, né? Sala separada, sala do gerente, sala não sei de quem, muita gente. E cada vez mais os escritórios estavam virando aqueles escritórios comunitários, né? Salões abertos, mesas comuns, que a pessoa ao seu lado estava ali 30 centímetros de você. Então, de uma densidade que já foi no Brasil perto de 20 metros quadrados por pessoa, caiu para 15 metros quadrados por pessoa. Ultimamente, os escritórios estavam sendo feitos com 7 ou 8 metros quadrados por pessoa de densidade. Isso a gente enxerga revertendo também, mas enfim, essas discussões sobre escritório foram muito trazidas também pela pandemia, né, pela situação sanitária da crise recente, a parte sanitária dessa crise. Então veio muita discussão dessa questão de escritório também. O escritório tá quente, as discussões sobre o uso e futuro de escritório. A gente praticamente tem uma visão de que home office é um complemento, né? Que dificilmente a gente vai ver casos de empresas que podem operar full home office e pronto, e serem totalmente remotas e não terem um escritório. A gente acha que home office vai complementar, como já vinha complementando, e como já tem experiências, mas não vai acabar com escritórios, mas os escritórios em si até vão mudar, vão ser repensados, vão ter áreas maiores, vão ter a área de convivência, a copa, coisas assim maiores, as mesas em si diferentes. A gente já tem feito até layout de escritórios, locações recentemente, já com uma significativa mudança de layout interno do escritório, em relação à distância entre mesas, tamanho de salas de reunião, tamanhos de copa e de área comum, esse tipo de coisa. Já é muito claro nos últimos meses novas demandas para o escritório com um layout muito diferente. Isso é uma coisa bem interessante. Vai ter impactos em escritórios que poderão ser adaptados para isso ou não, ou em eventuais custos disso, mas vai ter impacto também no volume agregado, digamos assim, de área locável de escritório, de área alocada de escritório, porque os novos layouts de escritório estão vindo com uma densidade bem diferente, estão vindo com muito mais espaço entre as pessoas, entre as mesas, tamanhos de sala de reunião pedidos pelas empresas, então isso vai, de alguma maneira a gente vê alguma coisa contrabalanceando a outra, mas o home office e a mudança, né, dessa questão da densidade dos escritórios, uma coisa contrabalanceia um pouco a outra, mas a resultante disso a gente ainda vai ter que ver no futuro. Então, o escritório é algo para também se tomar cuidado. Eu acho que escritórios bem localizados seguirão tendo boa demanda e seguem tendo boa demanda. A gente não vê uma mudança muito forte de vacância em regiões, por exemplo, de São Paulo, Faria Lima, nas regiões de escritório de São Paulo, vê-se pouca coisa em termos de mudança de vacância. E os preços, a pandemia pegou os preços num comecinho de uma recuperação, de uma fase de sabores econômicos fortes aí brasileiros. Então, na verdade, em termos de preço, né, a gente também não vê preço do escritório sendo afetado por pandemia, não. Pelo contrário, os preços nas regiões mais fortes aí de Faria Lima, por exemplo, têm subido, né, sistematicamente desde aí de meio de 2019 em diante, quando eles começaram a se recuperar. A pandemia talvez tenha dado uma
fez um hiato, né, em novas locações, deu uma travada aí na dinâmica de mercado que a gente vinha vendo de 2019 em diante, mas não parece ter mudado os drivers, não. Os escritórios, por exemplo, em Faria Lima, seguem cheios, com vacância quase zero, e preços que chegaram a despencar ali entre 2015, 16, 17, voltando gradualmente, talvez mais devagar do que poderiam se não fosse a pandemia, mas voltando. A gente ainda acredita que escritórios seguirão existindo, mas tem que se tomar muito cuidado com essas questões de como ficarão os layouts deles, densidade, o próprio tamanho de andares que são mais adequados. Antes estava-se com muito conceito de, olha, não, o ideal é a planta, o piso muito grande, áreas grandes, 2.000 metros, mais de 2.000 metros por andar, né, de escritórios, né, fazer coisas muito grandes para empresas poderem operar, empresas grandes, né, poderem operar em só um ou em poucos andares, não ter que ficar quebrando. Agora está mudando um pouco, parece que está tendo uma demanda maior por andares menores para fazer separações mesmo de equipes e de business units e tal, para deixar as coisas mais separadas, ao invés de deixar todo mundo num salãozão, misturar. Enfim, está tendo algumas dinâmicas que vão ter algum impacto no futuro, mas ainda acho que escritórios bem localizados em bons preços, né? Claro, sempre, mas ainda vão ter um futuro interessante. Honestamente, acho que o escritório é uma das oportunidades mais interessantes de hoje, porque os preços, né, por causa de pandemia, os preços não cresceram como os de logística cresceram no passado. E para quem acreditar que os escritórios não vão acabar, acho que os preços do escritório estão interessantes. É uma hora boa de comprar e não de vender escritório. Esse é um ponto aí para a conversa aqui. E acho que, assim, como classe de ativos, é mais ou menos aí um overview geral. Tem uma questão importante de investimento imobiliário também, é o formato no sentido, você vai desenvolver coisa nova, você vai comprar coisa que já existe, e essa coisa é o que a gente chama no mercado de core, né, que é uma coisa de primeira linha, super bem localizada, e que usualmente vai ter uma renda menor, digamos assim, né, porque é uma coisa que já vai estar estabilizada e de menor risco percebido. E você tem em real estate, além de tem desenvolvimento do zero, e você tem o que a gente chama de core, que são as coisas premium e especiais, vamos dizer, que espera-se menos retorno sobre elas, mas também se percebe um risco bem menor. Mas você tem também uma estratégia que a gente praticamente gosta bastante, que é o value add, que é pegar coisas que hoje estão talvez mal geridas, com um custo de condomínio muito caro, e aí isso espreme o aluguel, ou com uma vacância maior do que poderia, por questões de gestão, né, de falta de gestão, ou por N problemas que possam ter acontecido no passado, e ocupar áreas vagas, mudar a gestão de condomínio, fazer um retrofit barato, vamos dizer assim. Existem um valor agregado marginal, um valor marginal muito bom em fazer certos tipos de retrofits aí. Então a gente olha bastante para isso do ponto de vista principalmente de ativos de escritório. Na logística, retrofit é muito difícil, né? Às vezes é um outro projeto que tenta pensar num retrofit de logística, mas usualmente quando a gente faz conta, logística antiga normalmente faz mais sentido realmente derrubar e fazer novo. Construção de logística é relativamente barato, e os padrões que eu estava falando antes, né, sobre o que é uma logística moderna, o que precisa uma empresa de logística moderna, mudar os ativos antigos para os padrões modernos é muito difícil. Então é mais fácil, às vezes, derrubar e fazer outro. Mas em escritório, em prédios em geral, acho que existe uma potencial investimento interessante em esse value add, aí, pegar coisas mais baratas, ou que precisam de um pequeno retrofit e agregar valor ali. Acho que tem coisas muito interessantes. O pessoal não costuma querer botar o tempo e a energia de fazer esses processos de leasing, né, alocar áreas vagas, buscar fazer alguma estratégia específica para arrumar inquilino para áreas vagas de um ativo e tal. Então, muitas vezes ativos que estão com vacância ou que são um pouquinho mais antigos acabam ficando quase que largados e pouco competitivos também do ponto de vista de preço. Então, às vezes a gente consegue investir em coisas num preço muito, muito barato, quando precisa agregar valor de algum jeito, quando precisa de um trabalho de um turnaround, que a gente às vezes chama do ativo. Então, a gente vê oportunidades boas nisso. O mercado, uma coisa que eu acho importante pontuar é que o mercado dos fundos imobiliários, né, tá mudando dramaticamente, né? Antes a gente falava em fundo imobiliário, antes a gente falava em investimento imobiliário, né, no Brasil, e usualmente a gente estava falando em investimentos diretos, né? A gente não estava falando em fundos, porque o fundo imobiliário mesmo é um veículo recente. É um veículo, na verdade, antigo, mas que precisou passar por algumas reformas de regulação para virar um veículo adequado, vamos dizer assim, e também precisou pegar uma fase de juro baixo para pegar um
um vento favorável aí, uma janela favorável a ele. E gestoras como a nossa também começaram a surgir, não mais do que há 12, 13 anos atrás. Então, assim, a gente está falando de uma classe de ativo fundo imobiliário como forma de acessar ativos imobiliários, como um tipo de veículo relativamente novo, né? Muita gente faz investimento imobiliário, os investidores como vocês, né, acostumados a fazer investimento imobiliário direto, né? Fizeram, pelo menos no passado, muita coisa direto, desenvolvimentos ou aquisições, mas dos ativos diretamente, né, das matrículas ou das SPS que faziam os imóveis. E o fundo imobiliário ele era uma forma de fazer quase inexistente até poucos anos atrás. Então, realmente, a gente está falando de um veículo, de uma ferramenta que não havia e que agora passou a existir. Então, a gente precisa considerar agora também, quando a gente pensa na forma, né, além do tipo de ativo, da forma no sentido desenvolvimento ou aquisição de ativo pronto ou value add, tá? A gente também precisa pensar um pouco no veículo, né, vamos dizer assim. Então, hoje em dia a gente tem o veículo fundo imobiliário sendo mais e mais utilizado, especificamente do ponto de vista de investidores institucionais, o investimento no ativo direto, né, comprar matrículas de imóveis diretamente, não vai mais ser feito, né, e os que já existem vão ter que migrar, né, ou vendidos ou migrar para fundos, e isso, de alguma maneira, também vai alimentar movimentos de ativos nos próximos anos, né? Seja vendas puras e simples, como sejam, eventualmente, ativos migrarem para dentro de fundos com gestoras, ao invés de estarem diretamente no portfólio. Aí, acho que cada fundação, cada player vai ter suas estratégias do ponto de vista de quero ficar nessa classe de ativo, não quero aquela, então essa eu vou vender totalmente, ou essa eu vou trazer para dentro de um fundo, e aí seguir exposto a ele, mas via fundo. Acho que aí tem muito caso a caso, né, políticas e desejos de cada um, mas algo vai ter que se fazer, né, nos próximos, já está sendo feito e vai ter que se fazer mais nos próximos anos, em relação à forma de se expor aos ativos imobiliários pelos investidores institucionais. Acho que aí, de novo, caso a caso, mas vai ter que haver primeiro um pensamento profundo nas classes de ativos, né, que tipo de ativo deseja se estar exposto entre as diversas classes, e também é um pouco essa questão da forma, da fase, que a gente chama, que eu vou querer me expor a desenvolvimento, eu vou querer só comprar ativos para renda, né? Porque normalmente os ativos comprados prontos, eles são mais, principalmente aqueles core, que a gente chama, que são os mais premium, são comprados normalmente para renda. Será que a fundação quer renda, ou o melhor é realmente ir atrás de TIR, né, de ganho de capital, de participar de desenvolvimentos, dado um perfil mais de longo prazo, né, que pode se buscar? Então, acho que pensar nas classes de ativos e também nas formas estratégicas de se alocar, do ponto de vista de renda ou ganho de capital, desenvolvimento ou comprar ativos prontos, acho que isso vão ser perguntas que vão ter que ser respondidas aí para criar políticas para esses próximos anos, para já para os próximos anos. Mas os fundos imobiliários, de alguma forma, vieram para ficar, não vai ter muito como imaginar que esse mercado vai regredir, né? Um mercado que quase não existia 10 anos atrás, e agora você já tem algumas centenas de fundos, você já tem algumas dezenas de gestoras como a nossa, especializadas, você já tem, no caso, mais de 1 milhão de investidores diretamente, né, via B3, comprando fundo imobiliário. E aí eu estou falando dos fundos listados na B3, mas tem os fundos muitos ainda fora do ambiente de bolsa. Você pode fazer um fundo imobiliário exclusivo, né? Você pode fazer um fundo só 476, só com investidores profissionais. Então, tem um universo de fundos imobiliários crescendo num ritmo super acelerado, e uma parte ainda não é nem muito enxergada, porque você tem os fundos crescendo na B3, com pessoa física super acelerados, né? Mas você tem muito fundo também, e crescendo muito acelerado também no universo dos fundos só para investidores profissionais, dos fundos exclusivos, imobiliários. Então, assim, os fundos imobiliários estão numa fase de tremendo crescimento, que também demanda cuidado, porque também tem muita bobagem sendo feita aí, né? Quer dizer, tem muita gente colocando em fundo imobiliário ativo que talvez não devesse, até pela própria estrutura tributária, tem gente colocando em fundo imobiliário ativos de desenvolvimento de super longo prazo e fazendo fundos potencialmente com liquidez, né, resgate mais curto. Então, quando você começa a crescer muito produto, muita coisa acontecendo, tem muita coisa boa, tem muita coisa extremamente interessante sendo feita, mas também tem que se tomar cuidado com o que se escolhe, digamos assim. Eu acho que, sim, eu não sei se, Cecília, você me disse, a gente faz perguntas, teremos perguntas ou não, porque talvez seja uma boa fazermos perguntas, ao invés de eu apenas falar assim, de várias ideias. Não sei como é que vocês preferem. Sim, eu
queria começar, então, né, abrir uma pergunta. Você falou que, claro, é de caso a caso, mas nesse universo de investimentos imobiliários, qual que você acha que é mais adequado para o investidor institucional? Existe uma regra geral? E por quê? Eu acho que não. Assim, eu acho que não existe uma regra geral, infelizmente. Acho que vamos ter que realmente olhar um pouco caso a caso e, potencialmente, mais do que olhar caso a caso, é fazer um portfólio, né? É misturar um pouco os ativos. Eu acho que não tem por que se fixar em nenhum modelo. Quer dizer, eu só vou fazer shopping e comprar pronto, ou eu só vou fazer escritório e desenvolver do zero, porque eu quero... Eu acho que existe espaço para as duas coisas. Eu acho que investidores institucionais têm, às vezes, diferentes fases, né, de planos. Por exemplo, então, você quer renda? Ou você pode fazer um investimento imobiliário que você vai ficar 3 anos sem renda nenhuma, mas é uma TIR potencial super interessante, um ganho de capital super interessante. Eventualmente, você pode fazer as duas coisas e talvez em maior ou menor peso, dependendo um pouco até de situação de plano, de idade, de outras questões que aí, de novo, é o caso a caso entra, né? Mas eu acho que honestamente, eu acho que existe espaço para diferentes formas de fazer em praticamente todos os portfólios, talvez mudando um pouco os pesos, mudando um pouco o tamanho de exposição a cada tipo, mas eu não acho que existe uma regra, que ter como fazer uma regra geral, até porque eu acho que é bom você ter um pouco das diferentes coisas, né? Você vai ter, eu não vejo motivo para alguém dizer, não, eu só vou fazer shopping dentro de imobiliário, ou eu não quero shopping de jeito nenhum, eu só vou fazer logística. Eu acho que esse tipo de regra geral, um pouco inadequado. É igual você falar, eu vou fazer um fundo de ações, mas eu só vou comprar ações de um setor específico. Até existe um outro caso assim, mas eu não vejo ter essa rigidez como benéfico, né? Até porque, de novo, as classes de ativos vão mudando, tem hora que shopping estava super interessante, tinha muita oportunidade, ficou um pouco excessiva a oferta de shoppings em alguns lugares, agora a logística foi super quente, já estou vendo gente pagando muito caro por logística, então talvez seja tomar cuidado com o time agora. Eu acho que existe um certo dinamismo aí que não dá muito para tirar da pauta, ser um pouco caso a caso e também mudando ao longo do tempo, né? Em alguns momentos faz mais sentido desenvolver do zero, vender o que está pronto e participar de desenvolvimentos novos. Isso é isso é um ponto importante, né? Recentemente o valor dos ativos valorizou muito por questão de nível de taxa de juros, a demanda dos FIIs, pelos FIIs, muitos ativos prontos com renda se valorizaram demais. Então, assim, uma estratégia interessante recente foi vender ativos prontos com renda por valores bem interessantes e começar a entrar em desenvolvimentos de outros. Isso é uma coisa que aconteceu recente, mas tem um pouco a ver com ciclos, né? O negócio imobiliário ele é muito, muito cíclico, e os ciclos no Brasil costumam ser bastante extremos, né, digamos. Então, aproveitar os ciclos para gerar valor e não para perder, né, valor é importante. O mercado imobiliário é muito cíclico e no Brasil acho que ele é mais cíclico ainda que em outros lugares, porque no Brasil, né, a economia como um todo tem ciclos fortes, né, extremos. Então, eu acho que é importante tomar cuidado com os ciclos e ir estrategicamente se adaptando ao momento do ciclo e um pouco às demandas de cada investidor também, naquela linha de talvez tenha gente que não queira travar recursos por muitos anos no ativo imobiliário, prefira um de renda pura. A renda pura vai ter um tipo de retorno diferente, outro tipo de risco, mas também outro tipo de retorno. Mas aí tem um pouquinho do específico, do caso a caso. Entendi. E, dado que não existe uma regra geral, a Aliança, ela ajuda os nossos clientes institucionais nesse processo de enquadrar, seja um fundo exclusivo, ou seja um processo de venda. Qual seria a interação ativa que a Aliança poderia dar aos nossos clientes? Acho que tem alguns elementos, né? Primeiro, a gente é um grande comprador de ativos, né? Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a gente adquiriu perto de 2 bilhões de reais de ativos imobiliários nessas classes de não residencial, né? Que são as nossas classes focadas. Então, a gente é um comprador de ativos, aí na linha de desinvestimento mesmo. Então, concluir que eu quero desinvestir esse aqui, a gente está finalizando a compra de um terreno de uma fundação, por exemplo, não posso, obviamente, dar detalhe nenhum, mas uma fundação tinha um terreno, que era um projeto de desenvolvimento, que não andou, porque era uma parceria com uma construtora, alguma coisa assim, e estava com terreno. E hoje um terreno
era simplesmente um ativo que gerava despesa, né? Não gerava renda nenhuma e tinha despesa de manutenção, de segurança, de IPTU e tudo isso. Então, essa fundação, num processo interno, decidiu que certas coisas eles iam vender. A gente está finalizando agora mesmo a aquisição de um terreno grande, um terreno importante, cerca de 100 milhões de reais de ativo. Estamos finalizando uma compra em dinheiro. E esse caso, por exemplo, é uma compra pura. Estamos comprando um terreno e o recurso vai ser realocado, né, no portfólio desse caso, por exemplo, dessa fundação, em outro lugar. Então, isso é um cenário, a gente é um potencial comprador de ativos importantes para certos tipos de ativos. Isso é uma questão. Outra situação, e que acho que essa também é importante se olhar, é que a gente também gosta muito da estratégia que eu chamei de value add, que é eventualmente de mexer, mudar um pouco a vocação, mexer em leasing, em pequenos retrofits que geram valor marginal muito positivo. A gente fez isso muito, né? Tem sócio da Aliança que foi sócio da São Carlos, por exemplo, que é uma empresa super especializada do lado de prédios, né? De pegar prédios e com pequenos retrofits extrair enorme valor de prédio. Então, a gente gosta muito da estratégia que a gente chama de value add. Então, assim, tentar destravar valor ou gerar valor adicional em ativo que já existe é algo que a gente gosta bastante e pode funcionar de diferentes formas, né? A gente pode fazer sociedades e investir no ativo que precisa ser investido do ponto de vista de retrofits, e colocar o tempo e a energia na parte do leasing, do property management, de redução de custo de condomínio. Por exemplo, prédio escritório, redução de custo de condomínio é um negócio vital para gerar valor, porque prédio escritório tem um condomínio caro, é muito pesado, então o custo de ocupação geral, muitas vezes o condomínio, às vezes o condomínio representa quase 50% do custo de ocupação de um escritório. Em prédios mais antigos, que tem um condomínio caro e o aluguel é um pouco menor, o custo do condomínio da ocupação é gigante. Você fazer uma queda significativa, a gente já tem casos aí de quedas de 35%, 40% em custo de condomínio recorrente. Libera espaço para você cobrar mais locação e, portanto, mais renda para o proprietário e um valor muito maior do ativo. Então, esses processos a gente chama de adição de valor ou de turnaround de ativos, ou mudança de vocação, é o que a gente gosta muito de fazer. E aí são casos que podem ser feitos em parceria e faz uma sociedade. A gente adiciona a gestão e o capital do retrofit, coisas nessa linha, a gente gosta bastante de olhar. A parte, vamos dizer assim, da política, né? Olha, que ativo manter, que ativo não manter, quanto ter de cada classe, esse tipo de coisa, não é muito o nosso trabalho. Aí, normalmente, é melhor assim, outros players, né, consultores de verdade, né, vamos dizer assim, discutirem portfólio e, por exemplo, quanto, né, uma fundação pode ter alocada em ativo imobiliário e quanto disso vai ser shopping ou escritório ou logística e tal, aí não é muito nossa praia. Nosso negócio seria mais ajudar a executar aquilo, né? Eu resolvi que eu preciso vender isso, tudo bem, a gente pode ajudar com isso. Ou eu resolvi que isso eu não quero vender, mas acho que tem como gerar valor adicional aqui, desenvolver, tem área potencial construtivo não desenvolvido ainda, vamos desenvolver junto, esse tipo de processo. Ou resolvi que isso eu quero manter, mas eu preciso colocar dentro de um fundo, a gente pode fazer, somos a gestora, né? A gente pode ser gestora de ativos, do ponto de vista de ativos que queiram ser mantidos, mas que tenham que virar cotas de fundo, né? Em vez de ser matrículas diretamente. Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, é o player que pode ajudar a executar o que for definido como política e estratégia, né? Mas é mais mesmo na execução tática das estratégias definidas. Então, quero ter exposição a esse tipo de ativo. Bom, temos formas e formas de fazer isso. Quero manter o ativo que eu já tenho, mas passar ele para dentro de um fundo. Ou então, acho que é mais mesmo nessa parte de executar o que for definido do ponto de vista de políticas e estratégias. Aí. Ô, Fábio, posso fazer uma pergunta? Por favor. O que hoje... Você pode traduzir a pergunta numa resposta talvez até mais simples, que seria... Hoje é mais fácil pegar vamos falar assim, um imóvel, pode ser um corporativo. Muitas fundações ainda têm alguns imóveis corporativos, que é o que eu mais vejo, né? Algumas locações Sim. que podem até ser interessantes, mas eles precisam, de fato, empacotar isso para enquadrar. Mas, assim, hoje, se fosse perguntar hoje para você, é mais fácil pensar num veículo exclusivo ou um condominial que talvez esteja em andamento com vocês? Eu, particularmente, tendo a dizer que acho melhor um fundo, porque um veículo exclusivo ele não vai ter grandes benefícios, tirando o enquadramento legal, vamos dizer assim, mas não vai mudar a exposição ao ativo. Eu acho que um fundo com um conjunto de outros ativos pode ter um benefício de
de diluição de custo e de mitigação de risco, diversificação de risco e tal. Mas, de novo, aí eu estou falando um pouco de política de investimento, um pouco mais do que veículo em si, né? O veículo, a gente executa o que for mais adequado para a política. Você fala, não, eu quero continuar exposto a esse ativo mesmo, 100% dele, mas vou ter que fazer isso via fundo? Faz-se o fundo, né? Não existe empecilho para isso. É que fazer o fundo simplesmente é um enquadramento regulatório, não altera em nada a sua exposição a risco, a diversificação de inquilinos e ativos e tal. Se a questão fosse simplesmente regulatória, mas manter a exposição a 100% daquele ativo, né, manter ele com controle, aí faz um fundo exclusivo, para não ter questões de governança, de discussões, ou até de dificuldades de botar de pé. Mas acho que é um pouco essa... Isso aí. Para você, tanto faz. Quer dizer, sim. Podem ter procuras, demandas de fundações que, por exemplo, alugam a própria sede, que pode estar no patrimônio da fundação, para a patrocinadora. E é um ativo que interessa manter por razões óbvias, né? Mas e você empacotando isso pode ser uma coisa que fica até corriqueira no veículo exclusivo para manter aquele ativo dentro da perspectiva particular de continuar sendo dono daquele ativo enquadrado na legislação. Perfeito, sim. Exatamente, isso pode ser feito, está sendo feito. Existem questões, né? Por exemplo, até tem uma pergunta aqui que já toca em algumas delas, por exemplo. Esse movimento vai potencialmente gerar um gatilho de tributação de imposto de transferência, né? O tal do ITBI e em alguns lugares até outros, porque existe o tal do laudêmio, algumas pessoas nem entendem direito o que é o raio do laudêmio, que existe em alguns lugares. Mas, enfim, movimentar um imóvel, né, de um, digamos, CNPJ para outro, gera um gatilho de ITBI. Existe gente que, inclusive, existe, isso funciona, gente que faz mandado de segurança, que passar um ativo de eu para eu mesmo, mas em veículos diferentes, não deveria gerar gatilho de TBI. Tem cidade que aceita, tem cidade que briga, tem gente que é advogado especializado em mandado de segurança para não pagar esse TBI, mas enfim, aí a gente já está entrando num detalhe, aí depende do município, aí depende de N questões. Depende do prazo em que o imóvel está detido num CNPJ ou em outro, tem alguns detalhes aí. Mas, por exemplo, um dos pontos que tem que ser avaliado é isso, né? Qual é que é o impacto que essa movimentação vai gerar, né? Eu vou passar isso para um outro veículo, eu vou continuar exposto a isso, mas eu vou ter que pagar um ITBI, um laudêmio, porque na minha cidade isso é necessário, então tem que ver um pouquinho, aí entrar um pouquinho no detalhe de casos, mas isso é algo para se levar em consideração. Só para adaptar a regulação, sem encarar, tem cidade que você gasta quase 6% do valor de um imóvel para mudar ele de um CNPJ para outro, simplesmente. Seu para você mesmo, mas tem que recolher ITBI, laudêmio, custo de cartório. Então, até uma pergunta no chat. Até uma pergunta no chat, se existe uma estimativa desses custos, né? Você falou de ITBI, tem mais algum que onera, assim, uma média de quanto isso acarretaria? Eu acho que a coisa mais relevante é essa discussão de custo de transferência legal mesmo, né? Que é ITBI e laudêmio, onde tem laudêmio, e esses tipos de custos. Eles são muito mais relevantes que qualquer outra coisa, né? Você falar, um fundo tem administrador e custodiante, um fundo paga a taxa CVM, mas para o tamanho dos ativos e tal, pagar a taxa CVM ou não é muito marginal, é muito pequeno. Agora, pagar 6% do valor do ativo, como ITBI e laudêmio, aí é outra conversa. Então, ou 6 ou 7, eu já vi casos até um pouco piores. Então, acho que realmente um ponto muito central é esse, né? Para certos tipos de participantes de mercado, teria uma discussão sobre tributação de ganho de capital, mas entendo que para casos de fundações, essa discussão não precisa ser feita. Mas, então, acho que acaba realmente caindo em questões de TBI e outros impostos de transferência quando existirem. Isso é um ponto importante para caramba. E aí, eventualmente, tem outras menores. Às vezes você tem imóveis muito grandes e com muita matrícula. Existe muito imóvel no Brasil, por exemplo, prédio comercial, que cada vaga de garagem é uma matrícula separada. Por que eu estou falando disso? Parece bobagem, mas se você tem isso, na hora que você leva isso faz a venda disso tudo de um veículo para outro e leva para um outro CNPJ, você tem que pagar custas de RGI, de troca de matrícula, de registro, de todas as matrículas que compõem o imóvel. E aí eu também já vi casos de uma transferência de um imóvel, um grande prédio comercial, que pagou mais de R$1 milhão de custo de registro de RGI, porque cada vaga de garagem era uma matrícula. Então o edifício tinha 380 matrículas separadas, que compunham um único prédio, mas a forma como ele estava feito fazia esse processo de troca de propriedade mais trabalhoso e custoso. Mas, não, tem um pouco caso a caso, mas é realmente essa solução.
Puxando um pouco aqui a palavra, Fábio, puxando aqui as perguntas no nosso papel de alocador, né? Eu acho que o objetivo dessa live é a gente trazer um pouco a expertise da Aliança justamente para abrir essa porta, para avaliar caso a caso as vantagens, né, de se desfazer do imóvel ou transferir o imóvel para dentro de um fundo imobiliário e mantê-lo, né, dado que manter o imóvel como está, ele não é uma possibilidade. E acho que falar um pouquinho mais aí, juntando com as perguntas que estão surgindo de outras possibilidades, né? Então, primeiro, acho que assim, vale muito a pena, e a Aliança é muito experiente nisso, consultar para cada caso de imóvel que já existe as vantagens, e é basicamente os custos envolvidos para transferir para dentro de um veículo, para manter um único ativo, um grupo pequeno de ativos que a fundação tenha, né? E acho que tem que avaliar as vantagens versus preço daquele imóvel para a fundação, e acho que aí a Aliança, a nossa ideia foi mostrar e compartilhar a expertise deles e identificarem cada caso. Outro, né, que eu até vi uma pergunta aqui, que é uma outra linha que a gente está trabalhando, é em relação à visão para a classe em si. A gente gosta muito da classe de imobiliários, na verdade, a gente, né, começou a enxergar essa classe agora de uma maneira mais oportunística, no sentido de que sempre valeu a pena, sim, mas acho que agora a gente começa a ter uma vantagem nos investimentos ilíquidos muito grandes, né, frente a todo o cenário que a gente está vivendo, a correção de preços na classe em alguns setores específicos, e projetos que fazem muito sentido para o cenário econômico hoje. Então, quando a gente pensa na classe de uma forma totalmente neutra, né, independente o que eu já tenho aqui no meu portfólio e o que eu posso ter, aí sim a gente acha que vale muito mais a pena ter um fundo diversificado com diversos cotistas, onde você não fica concentrado num único projeto, né? Esse é o papel deles, identificarem os projetos e eventualmente estarem concentrados, mas o que a gente está buscando é um multiprojetos aí, né? Multimóveis, uma parte de desenvolvimento, empreendimento, uma parte de, né, menor, mas pode ser renda, mas onde a gente consiga ter mais flexibilidade e diversidade para investir em real estate, né? O que a gente fala é como é lá fora. Você tem a classe de alternatives real estate, que é um conjunto de estratégias, e não um imóvel onde você fica sujeito a todos os riscos daquele empreendimento. Então, a gente está desenvolvendo, a Aliança está desenvolvendo um produto aí customizado para as nossas demandas, para a nossa visão, mas que aí a gente fala mais detalhes dele mais para frente, quando já estiver mais encaminhado. Mas acho que, assim, de uma forma geral, se vale a pena ou não, eu diria que em 99% dos casos é melhor caminhar para uma estratégia mais diversificada e mais flexível, com a gestão profissional de quem acompanha na veia esse mercado. E aí pode entrar realmente em oportunidades com potencial muito maior de valorização. É isso que a gente enxerga que faz sentido, né? Eu pegar um alfa muito maior do que um imóvel que já está pronto e vai ter aquela valorização ali específica. Então, acho que o Fábio falou um pouquinho, mas também pode me complementar no sentido de que ainda tem muita oportunidade para valorização mesmo. E é isso que a gente acha que faz mais sentido para a fundação, dado que a gente não tem um incentivo, né, do imposto de renda, dado que a gente tem, né, uma volatilidade muito grande nesses fundos de renda da Bolsa. Vamos olhar para estratégias de real estate com potencial alto de valorização, dado o prêmio de liquidez que a gente não precisa, né, de liquidez imediata. A gente pode investir em projetos com um prazo mais longo, e é nessa linha que a gente vem pensando aí num produto que faça sentido para os institucionais, mas que em breve a gente vai fazer uma live só sobre isso. Mas para a classe em si, a nossa visão é essa: diversificação, prazos mais longos, né, uma liquidez menor, e projetos com alto potencial de valorização. Acho que é isso, né, Fábio? Se você quiser me complementar, essa tem sido a nossa cabeça em tudo que a gente tem trocado de figurinha aí ao longo dos últimos meses. Sim, não, é isso, é nessa linha. Acho que uma coisa importante é, independente de mudança de regulação ou não, existe hoje uma nova classe de ativos, de alguma forma, né? Investimentos imobiliários hoje podem ser feitos de forma diferente do que eles eram até, sei lá, 5 anos atrás. Então a gente explora e deveria explorar essas novas ferramentas, que é entrar num fundo imobiliário que vai
desenvolver logística do zero, last mile, o fundo imobiliário que vai desenvolver um prédio para locação residencial que não havia antes locação residencial, ou o fundo imobiliário primeiro que vai desenvolver data centers, né, no Brasil, como a gente criou um agora, especificamente a gente está olhando para isso. Esse tipo de coisa não havia, então agora a gente começa a ter isso e começa a ter ferramentas para fazer o investimento imobiliário de uma maneira mais estruturada, planejada, de longo prazo e de geração de alfa, de valor de verdade, como a Francisca comentou agora. Então, acho que teremos ferramentas e teremos muita coisa acontecendo na classe de ativo e aí poderemos fazer coisas, já estamos fazendo e vamos fazer coisas muito interessantes aí para frente, que acho que passa um pouco por isso, por usar fundos imobiliários, gestoras especialistas, a gente mesmo faz parceria, a gente tem um fundo que investe em outras gestoras, em outros projetos direto e cria um portfólio, né, de ativos, parte de desenvolvimento, parte retrofits e melhoria de valor, parte renda, eventualmente quando tem uma oportunidade de comprar renda um bom preço para alguma situação, e cria um portfólio de maneira um pouco mais estratégica com esses blocos novos de fundos, gestores que hoje existem, que até 5 anos atrás a gente não tinha. Então é um momento interessante do mercado. Não, só para complementar, assim, né, para não sair totalmente do tema, já fugindo, né? Eu acho que a grande vantagem da fundação pegar um imóvel que ela tem hoje, né? Se ela não tem uma super oportunidade de negócio para vender nesse momento que a gente está vivendo, né? Às vezes tem, e aí acho que como o Fábio falou, eles muito melhor do que a gente, certamente, mas melhor do que ninguém, podem falar quando a gente tem né? Quando vale a pena vender hoje a valor de mercado. Eu acho que quando você encapsula no fundo imobiliário, apesar de ter talvez essa perda do primeiro momento aí de tributação e o LAUDEM, que para mim nunca é uma coisa clara o que é, sabe? Depois você pode explicar. A gente pode ter esse potencial de transformar isso num business, né? Então, de repente, você coloca outro investidor com você diversifica, e com esse dinheiro você investe num outro imóvel com uma característica diferente, com potencial maior de valorização, né? Ou você vai vendendo no fundo em tranches, que é quando você coloca outros investidores juntos com você nesse grupo. Tem toda uma estratégia de business, que é onde a gente enxerga que a migração, né, encapsular esse imóvel dentro de um fundo imobiliário, permite uma transição muito melhor do negócio do que simplesmente ficar na mão, né, desse deadline que a gente tem da legislação, esperando o melhor momento e que pode não chegar numa forma única, né, de vender um imóvel spot e mudar de classe de ativos, digamos assim, né? Essa transição, o fundo imobiliário, ele permite isso de uma maneira muito melhor. Então, por mais que você, né, paga um pênalti no momento de transição, ele se torna um projeto, ele se torna uma classe de ativos flexível, e aí você acaba capturando esse alfa por uma transição melhor de tempo e assim por diante. Então, também olhando em termos de investimento, né, o que é melhor? Eu tenho um único ativo fixo, eu sei que eu tenho um deadline para vender ele, eu vou ter que encontrar o melhor momento de tempo, ou eu transformo ele, né, numa classe de ativo, num ativo imobiliário, e vou fazendo uma transição para uma outra oportunidade mais diversificada, mais completa. Eu acho que a transição para o fundo imobiliário, como eu falei, em mais de 90% dos casos, ela vale a pena. Talvez, né, depende muito do seu imóvel, e aí, de novo, a Aliança acho que é os mais preparados para fazer essa conta. Mas a transição, olhando da ótica de investimentos, me parece ser uma estratégia muito melhor. Desculpa interromper, mas é porque junta nossas visões aí do alocador, né, disso como uma classe de ativo, e você olhando do bottom-up aí de cada projeto, cada oportunidade, assim por diante. Fábio, e nesse exercício, né, de sair do tijolo, ir para a cota, ou ver alternativas, quais as maiores dificuldades assim que você tem percebido na tratativa com clientes institucionais? Acho que um elemento, assim, um elemento que seja migrar para a cota ou para vender ativo, essa parte de custos, né? O custo, vai passar a cota para o fundo, vai pagar isso tudo ITBI, vai pagar isso tudo. Assim, o investimento imobiliário, você, entre aspas, entregar 5%, 6%, 7% dele, do valor, né, dele,
como um imposto teoricamente sem motivo, porque você está simplesmente mudando a estrutura pela qual você detém o ativo, não mudando a propriedade de verdade. É algo bastante complicado, isso é um ponto. Outra questão é o valor em si dos ativos, né, vamos dizer. Porque quando você passa por um ambiente fundo, né, o fundo necessariamente ele é auditado, ele tem administrador. Então, assim, você tem que passar o valor para dentro, passar o ativo para dentro de um fundo, ele vai passar a fazer laudo de valor. Então, muitas vezes existem ativos, e aí isso vale para casos de venda, né, completa de ativos também, que alguns que a gente participou, processo e tal. Às vezes você tem ativos marcados a um certo tipo de valor que geraria tecnicamente um prejuízo contábil passando para um fundo ou um prejuízo realizado de vendê-lo do ponto de vista contábil. A gente já viu diversos casos em que fundações tinham ativos em portfólio e registrados a um certo valor. E certo valor, em alguns casos, muito adequado, e a gente já viu em alguns casos absolutamente inadequado. E aí você tem uma situação assim, até delicada, vamos dizer assim, né? Muitas vezes são imóveis comprados há anos, décadas atrás até, em muitos casos e tal, mas que por N motivos do valor que ele foi comprado ou como ele foi reavaliado e tal, ele está hoje registrado a um valor completamente inadequado. Você fica numa situação que você não consegue muito, se eu passar isso para um outro veículo, seja para um veículo meu mesmo, ou seja, vender, provavelmente eu vou acabar realizando um prejuízo aqui de portfólio que não é algo desejável. Então você fica com uma situação, às vezes você acaba empurrando com a barriga, entre aspas, né, e carregando um ativo, porque vendê-lo geraria um resultado no curto prazo negativo. Então você empurra para frente. A gente às vezes vê coisas, acho que esse é um ponto importante que a gente não tocou aqui, né? Qual é o valor que esse ativo está registrado hoje em dia, né? Ativos muito antigos ou certas situações acabam gerando umas distorções, seja inflação, como é que registra, laudo, como o laudo foi feito, quando foi comprado. Tem N situações que levam a você ter, às vezes, ativos registrados, contabilizados a valores muito fora de mercado, e isso dificulta um pouco também, assim, né, em conversas, seja para vendas absolutas, né, desinvestimentos de ativos, e seja para esses processos, às vezes, de migrar para fundo, porque o fundo vai ter administrador, vai ter auditor, né? O fundo necessariamente é um ambiente diferente, né? Então vai ter que fazer laudo do imóvel para passar para dentro do fundo, isso vai ser visto por um administrador, por auditores e tal. Então, às vezes, tanto para colocar em fundo quanto para vender, você tem muito essa discussão de qual é o valor do ativo. Não adianta dizer, ó, esse aqui é o valor que eu tenho registrado, então tem que vender por isso ou tem que passar para o fundo por esse valor. Isso muitas vezes não é viável se por N motivo esse valor hoje não é um valor de mercado, vamos dizer assim, né, do ativo. Então a questão de valor é uma que a gente tem enfrentado várias discussões ou visto várias situações peculiares, digamos assim, que às vezes geram dificuldades. Pessoal, mais perguntas? Aproveitar que o Fábio está à disposição. Então, vou mandar mais uma, Fábio. Se você tivesse que elencar uma oportunidade, a melhor agora no momento, qual seria? Essa é complicada. Acho que uma só, como classe de ativo e única, eu diria que é logística, desenvolvimento de logística. Desenvolvimento, não comprar pronto caro. Fazer desenvolvimentos. Logística vai ter ainda vários anos de uma certa revolução aí de troca de ativo antigo por ativo novo e é uma tendência global geral, porque a questão da digitalização da economia e comércio eletrônico e tal assim, é um vento favorável muito forte que não vai acabar. Então, tem muito espaço em logística para desenvolver. E o Brasil está muito para trás. O estoque brasileiro é de qualidade ruim e antigo ainda, na média agregada. Então, tem muito espaço aí. E é muito interessante. Bom, sem mais perguntas?
Então, vamos encerrando a live. Agradecer a participação do Fábio e de todos que estiveram aqui. Lembrar vocês que... Ceci? Oi? Oi? Não, eu não sei de onde você está achando, vendo perguntas. Eu tenho mandado pelo chat. Você tem visto? Perdão. Desculpa. Não, aqui. A Mauri, né? Você quer fazer a pergunta direto? Fica à vontade. Não, é que eu acho... Eu tinha feito uma menção, Fábio, exatamente que... Não, pelo menos no meu pobre ponto de vista, tá? Não sou nenhum especialista, mas a gente já teve alguma coisa de imobiliário lá atrás. Tenho, inclusive, pessoa física, fundos de renda, que aí eu acho que justifica, principalmente pela questão tributária. Eu também. Tenho bastante. Mas é aquilo lá, é um pouquinho mais do mesmo, e como você falou, diversificou tanto, e hoje com as taxas e coisas do gênero, quer dizer, já é meio que fadado a não render muito. E, inclusive, quer dizer, eu acho assim, para o institucional, quer dizer, tem uma volatilidade tão grande nas cotas em função de outros fatores, por exemplo, desde efeito manada até taxa de juros e coisas assim, que não tem nada a ver com os imóveis e coisas do gênero. Então, muitas vezes, quer dizer, aquela rentabilidade que eu chamaria miúda acaba desaparecendo. Então, é óbvio que eu hoje vejo uma grande oportunidade, e eu tinha entendido que essa live tinha um pouco mais essa função, que é exatamente a de falar um pouco mais na linha de fundos de desenvolvimento, realmente ilíquidos, que eu acho que é uma boa base que nós temos. Acho que qualquer um dos institucionais aqui presentes tem muito dinheiro parado e praticamente sem saber o que fazer, porque a gente está buscando diversificação, nós tínhamos muita coisa em renda fixa e hoje a gente busca diversificação para isso. E eu acho que você foi, até eu coloquei aqui, por isso que eu desculpa, Cecília, que eu chamei a atenção, eu pus ao Fábio, quando você... né? Eu tô vendo a pergunta agora. Quer dizer, eu achei que você foi cirúrgico na hora que você falou, não, realmente, né, eu falei, mas se eu tivesse que escolher um hoje, seria logística e desenvolvimento. E aí que veio, desculpa, nem deu tempo de pôr como pergunta, mas, assim, teria alguma coisa pronta para a gente? Vocês têm algum fundo nessa linha que a gente já pudesse ver, ter uma retrospectiva, ou que está sendo montado, mas com essa finalidade, assim, um pouco mais... eu sei que a TAG está em busca disso também, a Francisca já comentou, mas seria um pouco nessa linha. Não sei se você entendeu Não, eu entendi seu ponto, e até o ponto do seu comentário no chat anterior ali é um ponto válido, né? Acho que até vai muito em linha com o que a gente está vendo, né? A Francisca comentou, a gente está criando de alguma forma, o que a gente está querendo criar para investidores profissionais, institucionais, é um FOF não de renda, mas um FOF de ganho de capital. Um FOF para quem não quer a rendinha mensal e não tem o benefício tributário da renda mensal na pessoa física, mas que quer alocar na classe de ativo no longo prazo, e com ganho de capital, com uma outra perspectiva. Então, a gente está, de alguma maneira, criando um produto para alocar em desenvolvimentos, né, um pouco de logística, um pouco de, eventualmente, escritório, esse data center que a gente está fazendo, esse tipo de coisa, mas do ponto de vista do desenvolvimento, porque acho que o FOF de renda que já existe na B3, né, aquele que é para pessoa física, não é adequado para um institucional, né? Porque ele é muito focado na renda de curtíssimo prazo, a questão do benefício tributário, que para os institucionais não existe, e não fica girando cota na B3, buscando uma renda de curto prazo, não é exatamente o investimento de longo prazo de ganho de capital que acho que um institucional, né, deveria buscar. A gente tem um plano, sim, que acho que é um pouco que a Francisca mencionou mais cedo aqui, de um produto que, digamos assim, seria um FOF para institucionais, com um mandato totalmente diferente, que é entrar em líquidos, em desenvolvimentos, em coisas de ganho de capital, e ter uma diversificação, com uma gestão profissional, mas um FOF para um perfil institucional, e não para a pessoa física da B3. Entendeu? Então, isso acho que é um veículo super interessante nessa linha, de levar desenvolvimento, levar casos menos líquidos, claro, mas com potencial de ganho diferente do que a pessoa física compra na B3 direto. O mercado de FIIs na B3 hoje está muito voltado para a pessoa física, né? Ela é a grande mola, né, propulsora dos FIIs ganhando liquidez nos últimos tempos, mas eles têm seus interesses, né? A pessoa física muitas vezes está
ela quer aquela renda mensal, fica preocupada com a renda do mês que vem, e olha lá, não consegue pensar nem 6 meses à frente, né, do ponto de vista de tomar decisão e tal. Então, o mercado acabou indo, os produtos, né, na bolsa acabam indo atrás do público, que é o público que está lá. Os fundos são muito focados na pessoa física, os fundos disponíveis de maneira pública, né, na B3, vamos dizer assim. Então, acho que focar nos fundos só para investidores profissionais, fundos de investimento imobiliário privados, né, para investidor profissional, 476 de fundos imobiliários, e foco em desenvolvimento, nos ilíquidos, acho que é o jeito de fazer na prática. Pelo menos é o que eu penso, acho que a TAG concorda, né, a África Francisca concorda, e a gente está realmente indo numa linha dessa, de criar um produto que seria de alguma forma um FOF de ativos imobiliários para institucionais, que é muito diferente do FOF de pessoas físicas que tem na B3 hoje, né? Que só está preocupado com aquela renda de curto prazo ali da pessoa física. Eu vou encerrando a nossa live, agradecer a todos, ao Fábio em especial. Obrigado. E lembrar vocês que nós teremos aí no dia 14 e 15 de abril um evento inédito, que é o Summit Conselheiros, né? Então convido a todos e encontro vocês lá. Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês, prazer. Até mais, tchau, tchau.